primeira foi design de interiores. Ah, você começou com design. E a segunda foi arquitetura. Ok, Exato, você complementou então com a arquitetura. Exato. São vários anos de estudo. Muita gente acha que a arquitetura é muita matemática. O pessoal foge um pouco disso. Como é que é a sua concepção sobre esse assunto? Tem um pouco de matemática, mas você ter a capacidade de analisar o espaço de forma até 2D e 3D ao mesmo tempo. Porque você está criando numa folha plana, horizontal, e você já tem que imaginar aquilo como será as proporções levantado. Então eu acho que exige muito mais muito mais do que até mesmo a matemática em si, mas ela é extremamente importante, tá? Só que os engenheiros, eles existem para nos complementar também, e a gente complementá-los. E eles lidam muito mais com a matemática. Vai existir cadeiras de estruturais, que a gente tem que aprender. Por quê? Porque a gente tem que entender que tem certas estruturas que vão ficar mais espaçosas, vão ocupar mais o espaço, e a gente precisa dar um jeitinho ali para não ficar tão estranho, né? Exato, e para que a coisa não caia no final do dia, né? Porque eu entendo que o arquiteto, ele é responsável muitas vezes, dependendo do tipo de obra, ele assina, dependendo do tamanho, né? Ele assina e a responsabilidade técnica passa a ser dele. Então é claro que é necessário que ele conheça. Quando é grandes construções, o engenheiro também entra, né? Quando é maiores construções, ele entra. Certo. Muito bem, e aí você termina a universidade, como se dá a entrada no mercado de trabalho? Que é um mercado bastante competitivo, né? Muito. Mas hoje a gente está vendo uma época muito boa. Porque quando eu saí da faculdade, Paulo, eu primeiro estagiei, eu acho que isso é bom falar. Um conselho que eu dou para quem está se inserindo nessa área faça um estágio em grandes escritórios bons mesmo, que você seleciona, insista, persista, escolha os escritórios que você quer conhecer, trabalhar. Isso fez muita diferença para mim também. Só que eu saí um pouco perdida sobre como que eu poderia empreender. Eu não sabia nada sobre empreendedorismo. A gente aprende na faculdade o técnico, né? A gente aprende a projetar. Mas sobre como montar uma empresa, eu acho que isso até é uma falha muito grande que as faculdades e universidades podem melhorar. E eu não tinha informação, a gente não tinha muita informação como a gente tem hoje. A gente pega as redes sociais, hoje a gente encontra grandes líderes de criadores de conteúdo que podem nos ajudar sobre isso. A gente encontra grandes instituições, grandes pessoas que estão fazendo projetos sociais sobre isso. E isso é totalmente diferente da época que eu me formei. E mesmo assim, como eu tenho um espírito muito empreendedor, eu resolvi montar meu escritório. Logo de início, logo depois do seu estágio. 6 meses depois que formada, eu já Você era nova, jovem. Jovem, tinha 24 anos. Com a cara e com a coragem. Com a cara e a coragem, porque eu herdei isso da minha mãe. Ela sempre foi também assim. E eu falei, vou abrir meu escritório sem saber nem por onde começar, tá? Nem precisam fazer isso. Hoje vocês têm a minha que podem contar comigo, tem outras pessoas também. E eu, com a cara e a coragem, abri. Mas foi bom, porque serviu de experiência. Eu percebi que não era só área técnica. Como é que eu ia prospectar cliente?